Olha, uma pesquisa conduzida pela Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos, provou que o amor é mais científico do que imaginávamos no passado. Os pesquisadores descobriram que se apaixonar por alguém leva apenas 1/5 de segundo para acontecer. Ou seja, paixão à primeira vista, como se dizia, é realmente isso que pode acontecer. Mas, tão rápido quanto se apaixonar, pode ser a duração desse relacionamento. Uma outra pesquisa britânica mostrou que os relacionamentos cada vez mais tendem a acabar antes do 3º ano. Quais são os principais vilões da relação? Ciúmes? Insensibilidade? Excesso de individualismo? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo nessa noite a psicóloga Pamela Magalhães e na bancada a jornalista Priscila Silvestre. Você pode participar a partir desse momento e também pode deixar sua mensagem, você pode fazer a sua pergunta sobre relacionamento, como é que anda o seu relacionamento, tribuna@redevida.com.br. É isso, Paulo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Uma ótima noite a você, telespectador da Rede Vida, que sempre participa aqui com a gente. Afinal, você faz o Tribuna conosco, enviando a sua pergunta, o seu depoimento, sua mensagem, tribuna@redevida.com.br. É o nosso e-mail, a nossa caixa de entrada está aberta, esperando sua mensagem, sempre com seu nome e a cidade de onde você está nos escrevendo. Eu imaginei que o tema ia despertar interesse, mas eu não imaginava que seria tanto. São mais de 30 mil pessoas que estão participando nesse momento pelas redes sociais. Já temos mais de 600 pessoas enviando seus comentários. Que bom que você está participando com a gente aqui pela Rede Vida, tribuna@redevida.com.br. Nessa noite em que a gente recebe Pamela Magalhães, ela que é psicóloga, especialista em clínica hospitalar, estudiosa do Núcleo de Estudos e Prática Sistêmica de Casais e Vínculos Familiares. Pamela Magalhães, seja muito bem-vinda ao Tribuna Independente nessa noite. É um prazer, Dalcides, muito bom estar aqui. Bom estar aqui e o tema promete. Por isso que nós trouxemos a jornalista Priscila Silvestre, que já foi logo me dizendo, Dalcides, estou repleta de perguntas. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou mesmo repleta de perguntas. Claro. É um tema que provoca, né? Pelo que eu estou percebendo aqui nas redes sociais, muita gente dizendo assim, Dalcides, falta diálogo, esse é o problema, Dalcides, falta respeito, quando falta cumplicidade, quando falta confiança, ali as coisas não vão para frente. Olha, pode continuar mandando a sua opinião, o seu comentário, a sua pergunta. Vamos começar falando, Pamela, sobre os inimigos, porque eu botei essa pergunta e não imaginava a repercussão que ia dar. Os inimigos de um relacionamento, ou o principal inimigo de um relacionamento, não sei bem como é que as coisas são. Vamos lá, eu acho que só na abertura já foram ditos vários, né? Então, acho que a falta do diálogo, que é o que você fala, a falha do diálogo, né? Como que é essa comunicação, como esse casal ali está interagindo, colocando aquilo que ele sente, colocando a forma que enxerga o outro, expondo uma dificuldade, dividindo alguma angústia, alguma coisa que pode melhorar na relação, ou alguma frase que foi falada e de repente não foi bem digerida. Então, a falha de diálogo é um ponto muito grande, porque se você já não conversa sobre algum aspecto que não está bacana, aquilo começa um floquinho de neve e de repente vira uma bola gigante, né? E pode levar ao fim da relação. Então, o exercício do diálogo, eu acho que é um grande inimigo quando ele é falho. Eu falei também no início a respeito do ciúme. Sim. Mas eu não sei não, tem muita gente dizendo aqui, Dalcides, essa história de ciúme não está bem explicada não, porque um pouquinho de ciúme ajuda, é isso? Um pouquinho de ciúme, eu digo assim, ciúme, a gente sente ciúme sobre aquilo que a gente gosta muito e não quer perder, ok? Então eu perceber que o meu parceiro... Normal, né? Eu perceber que meu parceiro gosta muito de mim, de repente ele fica um pouco inseguro, ele tem um pouquinho de ciúme, se eu estou muito bonita, ou se eu vou num lugar que de repente tem muitos homens, isso ok. Agora, quando esse ciúme ele passa a ser patológico, é quando ele fica crônico. E o indivíduo ele fica o tempo inteiro acompanhando, o tempo inteiro vigiando, impedindo que essa pessoa tenha as vontades próprias, que tenha a vida própria.
Então fica uma manipulação tão intensa que essa pessoa começa a sofrer. Inclusive a outra parte também sofre. Então parece que você vive sobre uma vigilância, né? E isso fica muito chato. Então a desconfiança também é um grande inimigo. Outro aspecto importante dentro da desconfiança, Dalcides, é a infidelidade. Né? A infidelidade, claro que ninguém quer que aconteça, é um fantasma de qualquer relação. Mas se ela vier a acontecer, o casal ele tem que, de novo, a gente vai lá para o diálogo, tem que conversar, e se a ideia foi, vamos superar isso, então tem que ser superado, isso tem que ser deixado de lado para tocar a vida a dois. Senão fica voltando sempre como um fantasma, prejudicando muito essa relação. Quando eu falei certa vez sobre a questão do ciúme, aí alguém disse assim, não, Dalcides, mas às vezes a gente sente ciúme, mas tem ciúme que é bobagem a gente sentir. E de fato, eu me lembro quando eu casei, eu sentia assim um pouquinho de ciúme dos relacionamentos com amigos e amigas que a minha esposa tinha. E parece assim que dava uma atenção a esses amigos. E eu, sabe assim, ficava um pouco inseguro. Quero perguntar isso. Tem algum tipo de ciúme que a gente sente, mas que na verdade diz assim, que bobagem, devia deixar pra lá? É porque às vezes o que acontece? Quando sai do teu poder, você está falando, os amigos dela. De repente você não conhece tanto esses amigos, né? De repente você não tem uma liberdade com eles. Então você está no círculo ali, então ela está super inteirada com os amigos e você não. Então dá uma insegurança muito grande, né? De repente, será que eu sou querido? Será que eles estão me achando legal ou não? Então, ver que de repente ela está se destacando tanto ali, você pode se sentir um pouco preterido. Se a autoestima também estiver questionável, é mais um ponto que acaba potencializando o ciúme. O ciúme é bom, um pouquinho de ciúme. Se isso começa na relação e você vê que está crescendo, embargue o ciúme. Mas é isso que eu gostaria de te perguntar, Vamos lá. Desculpa te interromper. Quando que a pessoa ela pode perceber que o ciúme ele já está passando dos limites e ele já está virando corrosivo para o relacionamento? Né? Porque há relacionamentos que as pessoas elas só vão se dar conta quando realmente já ficou, aquilo já perdeu os limites. Um estado né? Então, lastimável. quando que você pode começar a perceber e como que você também pode começar a podar a pessoa sem que, né, perder esse ritmo do relacionamento, mas também não se deixar levar, né, não se deixar dominar. Ótimo. Bom, o que eu acho, Priscila? Quando começa o ciúme, que você começa a ver que você já está ficando chateado, né, tá te irritando, então você já dorme bravo, ou muita briga, porque o ciúme ele gera discussão, né? De repente, se você pega uma pessoa que tem um ciúme patológico, que ele tem uma paranoia, então ele cisma alguma coisa, esse indivíduo cisma uma coisa que não aconteceu, e você fica naquela discussão tentando provar para o outro que não aconteceu. E aí fica uma conversa sem fim. Então, você começa a perceber que isso está atrapalhando a relação, está te irritando, para não deixar crescer, converse. Né? Porque tem aquela história, né, Dalcides? Se for um ciúme patológico, a pessoa tem que procurar uma ajuda. Porque por mais que se converse, por mais que tente exercitar a cumplicidade, não adianta. Para responder a sua pergunta com clareza, é o seguinte, tudo na vida que ultrapassa a normalidade, o over que a gente chama, tem que ser revisto. Isso em qualquer elemento da relação. E esse over seria o quê? Por exemplo, no ciúme. Você começa a ver que os prejuízos na relação começam a acontecer. Você sai com uma roupa, ele começa a implicar com a tua roupa, vocês deixam de ir na festa. Vocês estão na viagem, ele começa a implicar com um amigo. Aí já se isola. Você vai se retraindo. Você vai se fechando, vai né, Dalcides? sua personalidade, né? Isso, vai despersonalizando. Porque você vai se fechando num lugar, muitas vezes porque você não quer brigar, né? Ah, eu não quero brigar, não, eu quero ficar bem, então deixa eu ficar quietinha. E vai estragar a noite de Natal, E né? de repente, Dalcides, você já não usa a roupa que você usava, você não fala do jeito que você é extrovertido, ele tinha ciúme, aí você para de ser extrovertida. Então você vai se despersonalizando, se tornando o que o outro gostaria que você fosse. Outro inimigo bacana, já fazendo o link, bacana não, né? Mas outro inimigo que é importante a gente destacar é a ideia de que você muda o outro. A insistência de achar que você muda o outro. Ninguém muda ninguém, né? Cada um é do jeito que é, só vai mudar se quiser e dentro de uma conversa onde haja flexibilidade. E também, voltando nesse assunto que no início vocês falaram sobre conversa, que você disse, como que a pessoa ela pode conversar, porque dizem também que, né, a tal do DR cansa, né? Que as pessoas chegam, principalmente para os homens, que eu já ouço muitos homens dizendo, lá vem a DR. Não, eu né? ouço mulher também dizendo isso. E tem hoje em dia também tem muitas mulheres, mas falam que as mulheres gostam mais de DR, né? Então, a discutir o relacionamento.
Quando que vale a pena conversar e de que maneira também que pode ser conversado, né? Porque no calor do momento, se você estiver brava, Então, né? ela já falou, Dalcides, um ponto importantíssimo. Calor do a momento gente tem que ter não é bom lugar pra senso. falar nada. A gente tem que ter bom senso. Aconteceu uma coisa, tá todo mundo com nervo à flor da pele. Então, calma, tenha bom senso. Aguenta a ansiedade, né? Aguenta aquele momento. Descansa um pouquinho, espera, porque muitas vezes no furor a gente acaba falando o que não gostaria, no movimento intempestivo, na impulsividade. Então, esperar um pouquinho a poeira baixar, sacar com quem você está, né? Porque a gente tem que conhecer, isso é muito importante. Tem gente que está há 20 anos e não conhece o parceiro. E acaba repetindo sempre o mesmo erro por não perceber quem está do lado. Então, perceba quem está do teu lado para ver que momento é legal bater um papo. E a forma de falar, eu sempre falo. Quando você fala alguma coisa para alguém, cuidado para não impor. Ao invés de impor, fazer imposições, proponha. E além de propor, conta como você se sente. Porque o indivíduo, quando ele discute, ele tem mania de fazer assim, você é isso, você é aquilo, você fez, faz aquilo. E a pessoa acaba fazendo um escudo Aí a nela pessoa mesma, fica, né? exato, Priscila, a pessoa fica defendidíssima e aquela conversa, né, Dalcides, que era para ter um desfecho legal, acaba não tendo esse desfecho, vira uma sobrebriga. Ó, então, importante nessa noite você usou aí uma palavra bacana que agora eu não sei repetir, mas assim, a pessoa já fica armada, né? Aí, isso, o seria mecanismo como de isso? defesa, Isso. né? Ele acende quando você fica impondo. Então, proponha. Boa. Né? Propor é importante. Então essa noite é uma noite para você se inspirar e quem sabe o relacionamento não esteja lá assim, aquelas coisas, né? Você diz assim, ô Dalcides, eu estou precisando encontrar caminhos. Essa noite é para ajudar você a encontrar caminhos no seu relacionamento. Perguntas, tribuna@redevida.com.br, nossa caixa postal repleta já no início do programa. Vamos lá, Paulo. Dalcides, a gente, além do e-mail tribuna@redevida.com.br, também colocou nas redes sociais, perguntou para o nosso telespectador, para o pessoal que interage com a gente na internet, qual é o principal vilão do relacionamento. A Dorinha Ribeiro, de São José dos Campos, ela disse que é a mentira. Com certeza para ela, esse é o pior vilão. Já a Eliana Silva aposta na falta de diálogo. Para ela, falta diálogo, o relacionamento não vai dar certo. Também temos perguntas, Dalcides. A Ariane Rodrigues, de Rondonópolis, no Mato Grosso, que conta o caso dela. Ela fala assim que o namorado dela, às vezes, ainda conversa com um caso antigo dele, uma mensagem ou outra, esporadicamente na internet. Ela diz assim, não me importo muito, mas fico um pouco receosa. Devo aceitar ou impor um limite? Essa pergunta, vamos lá. Então, você diz, não importo muito, né, Priscila? E fica um pouco receosa, você veja que é uma posição Um jeito delicado, hein? ambivalente. Ela tá delicada, Uma mas... discrepância ali, né? Na minha opinião, ela está com o pé lá, ela está com o pé cá. Tá indecisa. Então, de novo, pegando até um gancho com o que a outra pessoa disse. Aliás, eu acho que as três questões podem, de alguma forma, convergir numa resposta. Primeiro, mentira. Mentira não combina com relação. A partir do momento que você começa a mentir, você vai mentindo, a mentira tem perna curta, essa mentira ela vai crescendo e acaba com a qualidade da relação. Outro ponto, se o seu marido, se o seu namorado, se a pessoa que você está, né, não faz alguma coisa que te agrada, por exemplo, se ela faz alguma coisa que não te agrada, está conversando com alguém na internet, agora essas redes sociais, né, Dalcides, passa a ser um campo complicado. E minado muitas vezes. Minadíssimo. Então, assim, procure conversar, né? Então, chama esse parceiro para, de novo, proponha para ele, conta para ele, né? Olha, o que você está fazendo está me deixando triste, né? Como que é para você se eu fizesse isso? Tente chegar, quando você faz acordos, né? O combinado não sai caro. Conversa, tenta chegar num acordo, num consenso, porque se o teu parceiro faz uma coisa que não é legal para você, isso tem que ser repensado. Quem é que você escolheu para estar do seu lado? Né? Isso é muito importante. O Alexandre Dungas, ele está dizendo assim, em um relacionamento amoroso, existem 3 inimigos poderosos. As brigas, a falta de diálogo, que vocês estão falando, a infidelidade. Mas o principal é, sem dúvidas, o esvaziamento. Quando o amor entre o casal não é mais nada, não há mais interesse mútuo. Eu vou aproveitar... De fato, né, às vezes são 2 universos completamente distintos. Fantástico o que ele falou. Aliás, quando eu soube do tema, pensei muito, acho que nesse conceito que ele diz,
que é esse esfriamento. Ele fala muito da individualidade, do excesso de individualidade, e quando de fato essa relação ela vai esfriando. Eu acho que são muitos os fatores que podem levar o relacionamento a esse patamar. Só que vai depender da relação. Então, é uma conjunção de fatores crônicos desses temas que a gente está levantando. Então, por exemplo, o excesso de individualidade. É claro que numa relação é importante você ter o teu mundo. Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te dá prazer, o teu jeito. Mas é importante que a partir do momento que você escolheu se relacionar com alguém, que você também entenda que haverá o seu mundo, o mundo do outro, e esse mundo de intersecção, que é esse mundo dos dois, que deve ser respeitado. Porque a partir do momento que você ignora esse mundo e acaba tocando uma vida como se você fosse sozinho, o outro se sente muito só também e acaba se afastando, que é quando tudo vai esfriando. E esse esvaziamento que ele está dizendo é justamente esse. É quando você está do lado, mas a sensação é que você está muito só. Perfeito. E é muito duro, né? Você está acompanhado com a sensação de solidão. Mas só a individualidade que leva a esse esfriamento ou há outros Acho fatores? que não, acho que são vários fatores. Mas eu acho que o excesso de individualidade contribui muito, porque a ideia de estar junto é compartilhar. E a partir do momento que eu passo a não compartilhar, que eu decido, então, hoje, sexta-feira estou indo para a praia. Olha, hoje eu estou indo jantar com os meus amigos. Quer dizer, eu não divido com o meu parceiro, né? Eu não pergunto como que é para ele. Essa é a diferença, é o carinho. Outro ponto, respeito. Preciso respeitar a pessoa que eu estou do lado. Mas, desculpa, Dalcides, mas você não acha, Pamela, que a partir do momento também que o relacionamento já está desse jeito, já não existe mais sentimento, já não existe mais amor? Eu acho que se chegou no esvaziamento, como ele está dizendo, eu acho que é uma crise muito séria que provavelmente vai levar a uma separação. Se você não respeita mais, se você já não sente mais prazer em certeza. estar ao lado da Não pessoa, uma separação, né? mas aquele distanciamento mesmo dentro da própria casa, né? Eu Só me falta alguém decretar, acabou. Me encontrei nesses dias alguém que me disse assim que há 15 anos, eu acho que eu falei umas 3 ou 4 vezes com a minha mulher. Falei, meu Deus, como é possível passar 15 anos sobre o mesmo teto e falar 3 ou 4 vezes? Mas veja uma coisa que a Marise Yamaguchi, ela está dizendo assim: Dalcides, diálogo, companheirismo é importante, mas você admirar o parceiro também, a gente tem que levar isso sempre em consideração. Fundamental, hein? Acho que o que ela está falando é fantástico. A admiração mútua numa relação é muito importante. Você está com o teu parceiro, você enaltecer as qualidades dele, né? Você dizer como ele está bonito, como o trabalho dele está bacana, enaltecê-lo para ele e para os outros. Isso faz com que a autoestima dele se revigore, isso faz com que o carinho e inclusive o prazer da relação seja muito grande. Porque em muitos casos as pessoas confundem intimidade com desqualificação. Então, sabe uma forma hostil de lidar com o parceiro? Ele é isso. E aí o outro fala, nossa, mas você fala assim do seu marido, do seu namorado? Eu falo assim porque, é meu amigão. Sabe como a gente fala lá em Piracicaba? Tá desfazendo do outro, sabe? Também assim, desfazendo. E isso dói, né, Dalcides? Dói. Isso dói, porque tudo que a gente quer é ser desejado pelo nosso parceiro. Tem as pessoas nas ruas, a gente gosta de ouvir. Porque a gente aprende muita coisa, a gente faz alguma pergunta, mas na verdade, muitas vezes essas pessoas acabam revelando um pouco daquilo que sentem, a forma que elas veem o mundo, a vida, elas mesmas e os seus relacionamentos. Vamos para as ruas, vamos lá. A gente está falando sobre relacionamento. Na sua opinião, qual que é o principal inimigo de uma relação a dois? Facebook, rede social. Por quê? Porque muita mulher dando em cima, isso aí. Atrapalha. A rede social. Porque é muita confusão. É coisas mal interpretadas e tudo mais. Acho que é a principal. Depois vem as amiguinhas do namorado. Videogame fica demais ligado nisso, não dá atenção, desconfia. Desconfiança também é uma dos principais pontos que acaba com o relacionamento também. A traição, né? É a primeira coisa, né? A parte financeira também afeta, né? Mas eu acho que é a traição, né? Perder a confiança na pessoa. Né? A traição. Relacionamento, se não tiver um respeito, ele não vai profundo. A falta de confiança atrapalha, né? Fica difícil conversar e confiar no que o outro está dizendo. Com isso, a pessoa pode até desconfiar da outra e pode
trazer consigo aquele descaso um do outro, separação, aí vai embora, é muita coisa. Então, esse eu acho o principal inimigo do casal. Porque hoje eu acho que a população, mas o mundo de maneira geral, não tem consciência moral. E é isso que é a base de toda a relação. Uma olhadinha pro lado, qualquer coisa é motivo de briga, ciúme. E os ciúmes atrapalham porque é complicado, prende a pessoa. Prende a pessoa de uma forma que ela não consegue mais fazer as coisas que ela vinha fazendo até antes do relacionamento. Os amigos. Os amigos, eles são os piores inimigos do casal. Eles ficam fazendo intriga entre os amigos. Eu acho que a cobrança é o principal. Se você não consegue se desenvolver no relacionamento normal, simples e diretamente, não tem como andar certo. A falta de confiança é muito ruim e a cobrança. Tem muita cobrança, aí acho que não vai pra frente. O celular é o pior inimigo, cara. Você sempre tem aquela pessoa que a sua namorada não gosta, que você vai conversar, que é sua amiga, você não quer perder o contato com ela. E aí a sua namorada pega o telefone, vê aquela mensagem, tipo, um amor que você sempre queria ser, oi amor, tudo bem? E aí, tipo, acabou, surta. Olha, muita gente falando sobre redes sociais, hein? Eu só não entendi aquela história dos amigos, né? É triste dizer isso, né? Que Qual amigo, né? Depende do amigo. Tem amigos que apoiam, mas tem amigos também que... amigos também que destroem, né? Ele tem razão. Ó, como é que eu posso agir quando a pessoa, que é o meu companheiro, pergunta a Cristina de Guarulhos? O meu companheiro só fica no celular, ele fica jogando, ele fica no Facebook, e eu fico assim. E aí, vamos ajudar a Cristina? Eu tenho uma colega que disse uma coisa tão interessante. Essa história do celular é uma tentativa de trazer para perto quem está longe e afastar quem está perto da gente de fato, né? É verdade. Então, acho importante, assim, entender que, claro, que as redes sociais, o celular, com esse monte de aplicativos, é uma delícia, né? A gente poder estar perto de pessoas que, de repente, a gente não estaria se não houvessem essas facilidades. Mas é importante, Dalcides, a gente ter um meio termo aí, né? Se eu estou com uma pessoa, se eu estou com meu parceiro, eu tenho que entender o quanto ele quer ser olhado, o quanto ele quer ser percebido, e eu tenho que aproveitar aquele momento, porque a gente trabalha o dia inteiro, na hora que a gente está ali, né, de repente à noite, para estar junto, para jantar, para ver televisão, para bater um papo, eu fico ali no meu celular, quer dizer, qual é o meu cuidado com o meu parceiro, né? O quanto eu estou priorizando essa atenção e o quanto eu estou olhando para ele. E relacionamento é isso, é que nem uma plantinha. Se a gente não regar todo dia, uma hora ela murcha. E a relação é assim. Rede social é uma exposição. Sempre. Ela facilita, tem um lado muito bom aqui, bom, as pessoas conseguem interagir com a gente, conseguem perguntar, mas a gente, como ele disse, Facebook é uma exposição. Então, a partir do momento que você tem um relacionamento e a ideia é, bom, vamos ter Facebook, primeiro entender que ali, né, como eu brinco, tá com o bumbum na janelinha, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, tem que ter uma confiança, senão manter manter o Facebook vai ser muito complicado. Então, tem que ter essa confiança, essa flexibilidade também, esse jogo de cintura, com investidas que terão, né? Não tem jeito, o ser humano está aí, tem gente que quer ser seu amigo e tem gente que quer, de repente, encontrar algum subterfúgio, ou às vezes por inveja, só pelo prazer de destruir, ou então só para cutucar, ou só para testar. Tem gente de todo jeito, né, Dalcides? E o relacionamento precisa também estar numa base boa, né, para você... Isso. Sustentável, né? O que é uma base sustentável e boa? Com confiança, com diálogo, eu preciso conversar, eu preciso ter contratos nessa relação. Então, olha, a gente vai ter um Facebook, mas se tiver alguma investida, vamos dividir, ou então não, olha, deixa que eu resolvo. Isso tem que ser conversado, ou então não vamos ter Facebook. Se não dá para administrar... Porque há muitos casais que brigam, olha, ele acabou de mandar um recado para você, ele queima, mas eu nem falo com essa pessoa, às vezes tá ali, eu esqueci de deletar, porque é uma pessoa antiga. Né? Mas por isso que você precisa conversar. Se não aguentam ter Facebook, que tenham humildade de reconhecer que por mais que queiram, a relação não aguenta. Então, acaba a relação ou acaba o Facebook. Então, toda relação tem que entrar em um acordo, tem que conversar, fundamental. Ó, tem aqui o comentário da Lara, ela está dizendo assim, falta de respeito, falta de diálogo. Se a gente não tiver respeito, sabe, fica sempre muito difícil, porque sem respeito não adianta nem a gente tentar conversar, a conversa fica vazia.
E tem um outro alguém aqui que é o Douglas França, dizendo assim, olha, casamento sem diálogo é convívio de estranhos, é chato. Mais questões, perguntas, comentários de telespectadores, vamos lá. Alcides, agora o Flávio Garrido, de Campina Grande, na Paraíba, perguntando, Pamela, se nessa questão das redes sociais ainda, Facebook, ele pergunta se é natural ou saudável que a namorada tenha as senhas das redes sociais do namorado. Ó, vira e mexe essa pergunta já aparece. apareceu aqui uma vez, né? Exatamente, Eu tem acho sempre assim, alguém preocupado. Alcides, isso vai do acordo do casal. Cada casal vai saber se sente à vontade ou não. Eu, particularmente, como uma pessoa, uma profissional que atua com casais, eu não acho bacana. Eu acho que cada um tem que ter a sua individualidade, cada um tem a sua senha, exatamente porque vira e mexe pode acontecer alguma situação e que cada um vai saber lidar com ela. Tem que ter confiança. Lógico. Senha, chama-se senha exatamente porque é secreta, né? Então eu acho que é muito importante que cada um tenha a sua e respeite. Que se você ficar o tempo inteiro, porque o que adianta? Você vai ter a senha para ficar olhando o tempo inteiro, caçando? Porque eu penso que quando você quer ter a senha de alguém é porque você quer caçar. E você vai achar mesmo que não exista. E isso é Exato. inferno, hein? Então assim, isso você quer caçar alguma coisa? A paz de todo mundo. Eu costumo dizer assim pro paciente, ao invés de querer caçar, ficar buscando senha, descobrindo qual é o código, termina então. Porque você quer achar alguma coisa, porque quando você quer achar é porque a relação já não está muito legal. Procure conversar, tenha confiança, respeite a individualidade, que isso que faz a qualidade e o encantamento da relação. Sabe que você está falando uma coisa e agora estou pensando exatamente. Tem algumas pessoas que parece que ficam buscando motivos para, quem sabe, até partir dessa relação, mas com a consciência mais tranquila. Você sabe o que é engraçado? Que a gente entende a ansiedade como um mecanismo de sobrevivência diante de uma apreensão do desconhecido, diante da apreensão da incerteza. O indivíduo ele está tão ansioso, ele está com tanto medo, Alcides, de repente se sentir vulnerável, ou de repente se entregar numa relação que ele se prejudique muito depois, que ele acaba muitas vezes cavando um buraco, ele mesmo. O medo, eu brinco que é assim, o medo de cair no buraco é tanto que ele vai lá e já pula no buraco. Né? Então eu tenho tanto medo de pegar alguma coisa que eu fico caçando, procurando, tentando encontrar, sabe aquela história de detetive? À toa, né? Deixando de viver uma relação que pode ser muito gostosa. Ó, muita gente falando aqui sobre a mentira, hein? Mentira me parece que é um ponto forte. E algumas pessoas como a Rubia Maria fazendo comentários a respeito da falta de respeito. E com o passar do tempo, falta de educação, sabe? Essas coisas, elas também vão arruinando o relacionamento. Pequenas delicadezas. Porque assim, as delicadezas são super importantes, porque elas fazem com que você se surpreenda, que você mantenha o encantamento, então você se sente cuidado e é muito gostoso. Agora, o respeito, a falta de respeito, Priscila, como você tinha perguntado anteriormente, se a gente não cuida disso desde o comecinho, então de repente fala um palavrão, ou falou de um jeito mais estúpido, falou mais de uma forma grosseira, se desde o início você não dá um limite na relação, relação é condicionamento, tá? Então você começa com uma pessoa, uma relação, e você não vai mostrando para essa pessoa até onde ela pode ir, o que ela pode falar. Que para a pessoa pode ser normal. Exato. É incrível. Às vezes você tem uma pessoa, Alcides, que se relaciona com de uma forma. Então, de repente, é super agressivo numa relação. E na outra, se coloca de uma forma completamente diferente. Mas isso também vai de quem ela está se relacionando. Exatamente. Porque, de repente, a outra pessoa, na química da relação, conseguiu colocar mais limite, conseguiu se respeitar mais. Porque antes do outro me respeitar, eu tenho que me respeitar. Boa. Acho que esse ponto é importante a gente aprofundar um pouco. E eu queria só te fazer uma pergunta em cima disso. Vamos lá. Assim, a pessoa ela precisa realmente se amar primeiro para amar outra pessoa, que a gente sempre sabe disso. Priscila, eu não acredito no amor. Se eu não me amar, eu não acredito que o outro me ame. Então, aí nesse caso, eu pergunto para você assim, que eu já ouvi várias pessoas que falam, eu tô com um problema no trabalho, eu tô insatisfeito na minha vida profissional, assim, eu estou mexendo um pouco gorda, fora de forma. Então, assim, essas inseguranças profissionais, pessoais, isso tudo a pessoa ela pode levar para o relacionamento, e caso ela leve, o que isso pode acarretar num relacionamento? Ótima pergunta, né? Com certeza, de repente alguém está ouvindo o que a Priscila perguntou e super se identificou. A gente passa problemas no trabalho, ou então de repente a gente não está bem com o nosso corpo, e se a gente não tiver a nossa autoestima bem administrada, sem dúvida nenhuma a gente tem a chance de transferir isso para a relação. Por isso que é importante que a gente reveja o que é nosso, para a gente não misturar
o que é a relação. E também esse parceiro perceber a parceira, ou vice-versa. De repente, poxa, tá passando um momento difícil no trabalho, então ter mais jogo de cintura, acolher um pouquinho mais, né? Ao invés de ficar só naquilo que ele quer. Então, dividir um pouquinho. Nossa, então, poxa, a Priscila tá num momento estressante, então vamos bater um papo. Eu acho que isso é a cumplicidade da relação, que é fundamental, que é eu querer cuidar do outro também. Essa é a ideia de estar junto, né? Cada um faz um pedacinho para um bem maior. O Ubiratã, ele é do interior do Paraná, Paranavaí. Ele diz assim, mas tem outro lado da questão, hein? O excesso de elogios também não pode ser ruim? O excesso de elogio, Dalcides, ele vai ser ruim principalmente... Claro que se for algo over, a gente tem que pensar por que está acontecendo. Se eu tiver uma baixa autoestima e estou excessivamente elogiando o meu parceiro, talvez seja um medo tão grande de perder, que eu preciso o tempo inteiro elogiar, o tempo inteiro ficar tratando, fazendo um monte de coisinha para garantir que aquela pessoa me ame. E justamente o que eu mais temo, que é o abandono, acaba acontecendo. E ao contrário, né? De repente eu tenho uma autoestima baixa, eu não me reconheço como uma pessoa legal e meu parceiro começa a me enaltecer, não com excesso, mas me enaltece, me elogia. E se eu não me vejo dessa forma, eu não me aproprio. E se eu não me acho uma pessoa legal, logo, quem me ama tanto não deve ser tão legal assim. Esse pensamento é muito complicado e é pai e irmão do relacionamento destrutivo. Ó, a gente vai ter que fazer aqui um pequeno intervalo, mas eu queria muito que você aí em casa participasse com a gente, que você em casa escrevesse para a gente, tribuna@redevida.com.br. Por quê? Porque esse programa é feito por você, telespectador. A gente é aqui um canal, eu e Paulo somos canais para ligar o seu coração, os seus pensamentos aos nossos entrevistados. E nessa noite a gente recebe Pamela Magalhães, psicóloga clínica, e também a jornalista Priscila Silvestre. Estamos de volta com o Tribuna Independente nessa noite em que o assunto é intenso, o assunto é forte, fala do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, como é que anda o seu relacionamento, como é que você está vivendo essa vida a dois, esses relacionamentos com as suas dificuldades, seus problemas e também com as suas muitas alegrias. Nessa noite em que a gente recebe Pamela Magalhães, ela que é psicóloga clínica, e também Priscila Silvestre, a jornalista, que nessa noite faz aqui o papel de bancada. Olha, Dulce Souza está dizendo assim, Dalcides, em minha opinião, está faltando amor de verdade em muitos relacionamentos. Falar eu te amo nunca foi tão fácil, está todo mundo falando isso. Inclusive aqui eu quero dar a você uma informação que vem de pesquisas feitas na Inglaterra. Dizem assim que os homens falam eu te amo depois de 7 meses de namoro. As mulheres falam eu te amo depois de 8 meses, ou seja, que os homens andam falando mais rapidamente eu te amo. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, é bom a gente dizer eu te amo, ou será que assim, para o relacionamento isso muitas vezes acaba prejudicando? Dalcides, primeiro que a Dulce faz uma pergunta muito legal, porque acho que ela faz um apelo a respeito da banalização do sentimento, né? Banalização da forma que a gente se refere ao outro. Se a gente buscar um tempo atrás, tinha todo um ritual, né, Dalcides, para cortejar alguém, para chegar em alguém. Então, tudo bem. Então, moralismos à parte, estamos num mundo contemporâneo em que as relações elas acontecem com maior facilidade. O que eu questiono é a superficialidade das relações. Então, às vezes, essa relação ela parece tão intempestiva, tão intensa, e do mesmo jeito que ela parece super intensa, ela acaba de uma forma intensa também, abrupta. E as pessoas elas vão ficando inseguras no sentido de se relacionar. Eu acho que o eu te amo, a palavra eu te amo é o de menos. Podia ser, tem até um filme legal que chama Amor aos Pedaços, vale a pena comentar, que ela fala que o eu te amo ficou tão banalizado que agora ela fala sanduíche de queijo. Então ela chega para o namorado e fala, olha, eu sanduíche de queijo você. E é bacana porque ela está querendo dizer que não é o eu te amo falar, é o que você faz na relação, né? O que você faz nessa relação, como você lida com o outro, como que você chega, o que você está construindo ali. Eu acho que, na verdade, são 7 meses, são 8 meses, são 3. Às vezes, de verdade, você pode falar em 2 meses e ser muito verdadeiro, porque o sentimento é intenso e ele é uma sementinha que tem muito aí, né, para germinar.
Mas aí, agora te interrompendo, que me surgiu uma pergunta aqui. Às vezes as pessoas, elas ficam 2 meses, 3 meses, e você vê uma pessoa, eles casaram, nossa, mas tão rapidamente. Aí eu pergunto para você o seguinte, como que as pessoas elas podem conversar para saber se elas têm o mesmo plano dentro de um relacionamento? Porque muitas vezes as pessoas, pensa em casar, ter filhos ou morar junto, constituir família, e o outro simplesmente quer um namoro para ter uma pessoa estável. Ou se não, uma pessoa que já separou, né, já tem um filho, então já vem com uma bagagem e o outro não aceita. Então, como é que a pessoa pode conversar para que esse relacionamento... Muito legal, Priscila. Dalcides, o que ela está falando é interessante, porque é o seguinte, muitas vezes a gente começa uma relação e a gente está tão encantado que a gente esquece de pensar na compatibilidade dos planos, na compatibilidade dos valores. De conversar sobre determinados assuntos. Lógico. Então, eu brinco assim, até a gente estava conversando isso. No começo, quando você está conhecendo uma pessoa, a sua razão, ela tá em estado de alerta. E é muito mais fácil ela entrar em exercício do que depois. Porque depois que entra a emoção, aí é complicado, né? É muito mais difícil. Porque aí você tá tão envolvido, né? Você tá tão apaixonado, né? Que tudo é lindo, né? Eu dou um jeito depois. Depois a gente vê isso. Isso aí a gente resolve. O importante é o amor. E é complicado. Porque no começo da relação, quando a razão, ela ainda existe... Então, procure nesse momento conversar, né? Olha, o que você pensa, né? Não é pressionar, porque às vezes você fala isso e aí o paciente, às vezes, no consultório fala assim, mas aí eu não vou pressioná-lo. Você vai tendo tato, você vai sentindo. Não é para colocar a pessoa contra a parede e fazer um inquérito. Mas você vai colocando, você vai perguntando, você vai sentindo. A pessoa vai dando sinais, Priscila. E há meses, assim, há um tempo ou não? Vai depender do casal? Depende da relação, você vai sentindo, você tem que ter bom senso. Então você vai conversando, você vai percebendo o comprometimento. A pessoa vai falando. Então se quer ter filho, se não quer. Tem um monte de casal que de repente casa. E lá depois quando já está 2 anos casado, resolve ter filho, que o reloginho biológico da mulher grita, começa um conflito absurdo porque ela quer e ele não quer. Então, tenta conversar antes. Agora, se não deu, se já está, né, no meio do fuzuê, ainda o diálogo é importante, mas entender que o emocional também cega a gente. E aí, Dalcides, não tem muito jeito mesmo. Mas o que acho que vai ter jeito é uma telespectadora que preferiu não se identificar. Mas eu queria muito que você ajudasse ela. Está dizendo assim, eu amo demais o meu marido, Pamela. Mas eu fico triste porque ele não é capaz de fazer nenhuma grande surpresa para mim. Eu sei que compensa muito assim com uma preocupação constante comigo. Mas o que eu faço para ele ter dimensão do quanto isso é importante para mim? Que ele me faça surpresa. Olha que engraçado, Alcides, você está contando dessa anônima, né? E olha que gostoso, ela não sei se você sentiu isso, mas ela passou uma coisa gostosa de amá-lo, de ter muito carinho, dele fazer muitas coisas gostosas. Perfeição não existe, eu não conheço, de verdade, olha que eu trato muitas vidas, eu não conheço perfeição. O que eu acho é que a gente pode contar para o nosso parceiro, de novo, não impor, né, mas contar o quanto seria gostoso, fazer também, porque quando você faz para o outro, que nem criança, né? Criança a gente não faz e a criança imita. O parceiro também, de repente ele não sabe fazer, não é porque é adulto que sabe fazer tudo, de repente aquilo que... Existe uma coisa importante que é uma diferenciação de paradigma. Paradigma é a nossa forma de ver o mundo e estar no mundo. Então, de repente, o outro tem a forma dele de ver e estar no mundo. Então, eu tenho que entender que há uma diferenciação, que o outro não pensa como eu. Às vezes, o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Então, conta para o outro, faça para o outro como modelo daquilo também que você gostaria que fizesse para você. É uma boa alternativa. Porque senão cobra, né? Se esse outro está, por exemplo, ao seu lado agora... A gente podia combinar um sinal aqui, você dá um cutucãozinho assim nele, já é sinal de que é ele, né? Você que fez a pergunta e disse assim, está aqui ao meu lado e tal. Dá um cutucão nele e diz... E Dalcides, né? Carinho gera carinho, tá? Às vezes o paciente ele chega pra mim e fala assim, pois é, e aí ele não me dá beijo, e aí ele não me faz isso, e você faz? Porque às vezes a gente fica com tanta raiva que o outro não faz, e a gente não percebe, mas a gente vai se embotando, a gente vai se afastando do outro, e isso esfria muito a relação. Então, faça o movimento, ensine o outro também.
tente, E vale a pena. como você vai ter argumento se você não faz aquilo que você está pedindo, né? Exatamente, exatamente. A vida é isso, né? E a vida é isso, e muitas vezes as coisas simples, elas acabam despercebidas, porque a gente está preocupado em fazer 1000 histórias diferentes, não é isso? E cobrar do outro, né? E cobrar do outro. Tem várias pessoas aqui perguntando sobre a questão de relacionamento, por exemplo, como sair da rotina. Olha, deixa eu ver aqui quem que está perguntando, está dizendo assim, Dalcides, cair na rotina. A Cristiane de Florianópolis, ela diz assim, o que eu posso fazer para combater o desgaste de um relacionamento e não deixar que esse relacionamento caia na rotina? Dalcides, rotina, né, Priscila? Né? A gente que se relaciona, a gente sabe, rotina não tem jeito, a gente... Dia a dia, convivência, essa rotina vai acontecer, né? Tem horário da janta, tem horário que ele chega, tem horário que você chega, isso é inevitável. O que dá é a gente dar umas quebradinhas que surpreende muito. Porque o que acontece, que é muito comum, né, Dalcides? A gente começa uma relação e aí cai na rotina, de repente, ao invés de você esperar o seu marido, né, bonita, não precisa ser sempre, né? Não é para ser um desgaste. Uma vez ou outra, umas 3 vezes por semana, propor alguma coisa, porque às vezes a mulher fica todo dia esperando o marido com a mesma camisola. Né? Ou então também até alguma iniciativa, por exemplo, de ir a um teatro, por exemplo, fazer uma programação juntos. Claro, ou casa, né? Fazer alguma coisa diferente. Pôr uma roupa mais atraente, porque essa história, por exemplo, da mesma camisola, do mesmo cabelo, sempre tá dormindo, né? Então não se preocupa mais, fica com a pomada na cara, com o bob na cabeça, né? E de repente, e aí reclama que ele vai se afastando. Nossa, você falou de bob, acho que faz uns 30 verdade? Mas aonde anos que chega essa intimidade, né? Essa intimidade, até que parâmetro ela chega para ela também não virar contra o casal, né? Porque você vira, às vezes a intimidade ela faz muito bem, mas chega uma hora também que aí já passa dos limites. É que as pessoas às vezes confundem um pouco a intimidade com desleixo. Intimidade é eu ter liberdade, uma liberdade de repente de confiar no meu parceiro, de contar alguma coisa íntima, de dividir uma dor. Agora, né, dessa cumplicidade. Agora, desleixo é quando eu não me preocupo nem um pouco com o encanto da relação. Eu acabo rompendo, porque a gente brincou do bob na cabeça, da camisola, quer dizer, eu não estou nem um pouco preocupada, é aquela ideia, né? Ele vai gostar de mim de qualquer jeito, já estou tanto tempo mesmo, eu sou assim, pronto. Não é verdade. E depois, essa mesma pessoa que diz isso, critica o marido, por exemplo, deveras, porque ele olhou para uma mulher na rua. Então é muito importante que a gente faça o nosso pedaço justamente para satisfazer ambas as partes. Eu não estou dizendo que o outro tem o direito de trair, mas é importante que a gente também não empurre o outro para isso. Certo. Você está falando agora aí, né, do Bob e tudo mais. Recordando assim, eu acho que no passado as mulheres assim, tinham menos cuidado com essas coisas. Eu hoje vejo, me parece, as mulheres mais atentas a isso, não é? Com certeza, né? Eu acho que isso em função da mídia também, né? Eu acho que dos modelos, das revistas, eu acho que a mulher ela tem um acesso maior à informação, então são várias alternativas para se cuidar, né? Eu acho que a informação hoje, você como jornalista fala melhor que eu, não é verdade? Eu acho que a informação ela chega de uma forma diferente, essa mulher, acho que ela acaba se preocupando e se dando conta mais do que ela pode fazer, encontrando subterfúgios para se tornar mais bonita. Mais questões e perguntas de telespectadores, vamos lá. Paulo. Quem pergunta agora é o Rodrigo Saviano, de Porto Seguro, na Bahia, perguntando, Pamela, então não existe um conselho pronto, é o que eu estou percebendo aqui com esse programa de hoje. Não tem um conselho pronto, definido para todo mundo. A gente tem que adaptar esses ensinamentos ao relacionamento de cada um. Conversar com o parceiro, então, é essencial, é isso? Conversar com o parceiro é essencial. Se tivesse conselho pronto, a gente nem precisaria conversar aqui. Se jogava no Google, receita para um relacionamento perfeito. Eu, de verdade, pode até ter alguns textos muito interessantes, mas cada relacionamento tem a sua individualidade. Cada relacionamento é de uma cor. A gente tem que ter um bom autoconhecimento, a gente tem que ter uma boa percepção do outro, observar o que pode ser melhorado. Se a ideia for estar junto, faça isso que com certeza você vai estar num bom caminho. Bom, eu queria perguntar para você também, são duas questões agora, né? A questão da desconfiança, porque tem
eu conheço vários casais que falam, nossa, eu desconfio de amigos, inclusive naquele caso, né, daquele rapaz que falou no Fala Povo lá dos amigos, tudo, aí desconfio desse amigo. Tudo. Então eu queria saber, assim, como que a pessoa ela pode ver até que ponto que a desconfiança é uma coisa da cabeça dela, né, e quais são as maneiras que a pessoa dá que realmente ela tá desconfiando com razão, e se aquela frase de quem desconfia porque faz é válida. Bom, ponto principal. Quando existe uma desconfiança, eu preciso analisar o contexto. Outro dia eu respondi uma pergunta de uma revista que vale a pena colocar. Ela dizia assim, a leitora dizia assim, eu tenho uma melhor amiga e que eu tenho ficado muito enciumada com essa melhor amiga, com meu marido, quando ela vem em casa. Será que é coisa da minha cabeça? Como devo proceder? Então, em cima dessa pergunta, o que eu penso? Analiso o contexto. Primeiro, como você está com você. Estou bem comigo? Minha autoestima está legal? Estou me sentindo bem? Primeiro, isso é muito importante. Essa variável tem que ser reservada. Depois, como eu estou com o meu marido? Como está essa relação? Tá legal, né, com meu companheiro que seja, tá legal, a gente está numa relação saudável, tá gostoso, a gente está afinado, isso é importante, reserva também essa variável. Como é esse amigo, como você está dizendo, como é essa amiga? É uma pessoa, de repente, que é oferecida, né, que dá em cima de todo mundo? Eu preciso analisar essas variáveis de uma forma, primeiro, individualizada, e depois eu preciso integrar todas essas variáveis para poder responder essa questão. E vai tocar no assunto com o marido ou não? Com certeza. Primeiro de tudo comigo, depois com o meu marido. O meu marido, Dalcides, é a pessoa que eu escolhi para me relacionar. Eu preciso colocar, e de novo sem acusar, colocando quanto de repente você se sente desconfortável com determinadas coisas que ele está fazendo, ou que essa amiga faz. É muito importante se proteger. E a última pergunta que você fez, repete para mim. Que a pessoa que está desconfiando, ela está fazendo, ela está espelhando no outro aquilo que ela está fazendo. Comportamento autorreferente, né? O comportamento autorreferente, né? Eu faço, então acredito que o outro faça. Também existe, não necessariamente. Eu posso também ter feito isso numa fase da minha vida, e eu acredito que o outro possa fazer, fica como um fantasma, ou então já ter vivido uma situação similar, sofrido alguma situação dessas, e eu acredito que isso possa acontecer de novo, e por medo eu tenho essa desconfiança alertada. Bom demais. Olha, uma noite realmente especial. A produção está me dizendo que nós temos 4 minutos. Eu não sei o que fazer mais aqui nesse programa. Vamos lá então. A Luciana, vamos ajudar a Luciana? Ela tem 31 anos. Claro. Ela diz assim, ó, eu não tenho filhos, eu sou solteira. No fator relacionamento, nunca tive êxito. Eu sou flexível, eu sou carinhosa. Numa relação a 2, eu sempre exponho as minhas dúvidas e desejos. Eu gosto de ouvir o outro. Eu trato bem essa pessoa. Não fico no pé. Sou independente financeiramente. Mas, mesmo assim, eu não consigo firmar um relacionamento sério. Onde é que está o problema? Vamos lá. Olha, só de escutar você... Se eu fosse um homem e não fosse comprometido, eu ia ficar interessado. Agora, brincadeiras à parte, Dalcides, o importante é o seguinte, a gente tem que pensar que, de repente, aquilo que a gente percebe nem sempre é tudo. Certo? Então, assim, alguma coisa acontece que com 31 anos ela não está conseguindo ter uma relação da maneira que ela sonha. Porque um ponto que ela não colocou, que eu perguntaria para ela, é qual o nível de exigência, se ela idealiza muito, porque ela está contando tantas virtudes, e eu achei muito bacana escutar, mas será como que é a idealização, o que ela espera do outro, qual é a tolerância à frustração, o quanto ela está aberta de fato para uma relação. E ela também não falou nenhum defeito dela, né? E assim, e de repente, como que é se entregar numa relação, né, Dalcides? Porque muitas vezes o medo da entrega faz com que a gente fique muito exigente. Né? Como se ninguém fosse bom o suficiente. Mas talvez é isso aí que você começou dizendo, né? Às vezes a gente coloca assim um ideal muito alto, né? Assim, que alguém fosse perfeito. E depois cada um que aparece, a gente vai falar, não é bem isso aí que eu estou buscando. E muitas vezes a gente não enxerga as nossas falhas, viu, Dalcides? Claro que eu vou apelar para a psicoterapia, porque eu sou psicoterapeuta, mas a psicoterapia, por exemplo, é um lugar que a gente começa a olhar algumas coisas que a gente nunca olhou. Mas se a pessoa não quiser fazer psicoterapia, é bacana ela começar a observar o histórico, o que se repete, para conseguir ter algum insight. Por isso que eu citei isso, porque às vezes a gente só
Na hora de escolher, a gente só observa os nossos atributos bons, mas a gente deixa de trabalhar aquilo que realmente seja não ruim, né? Mas que a gente possa trabalhar para melhorar. E é isso que esteja dificultando achar um parceiro ideal para ela. Mais questões, perguntas e telespectadores. Vamos lá, Paulo. Da Alcides, a Gabriele de Fortaleza, no Ceará, ela diz que mantém um relacionamento há 4 anos, mas há 1 ano vem enfrentando problemas de traição do companheiro dela. Ela diz que toda vez ele promete mudar, mas logo depois acaba cometendo os mesmos erros novamente. Da última vez que ela quis romper, acabou descobrindo que estava grávida e agora a pergunta é se deve dar uma nova chance a ele, pois ele sempre falou que ama ela e que agora vai ser diferente, pois tem um filho na história. Ó, tem várias perguntas falando sobre traição, viu? Eu tenho uma proposta para você, né, que está fazendo essa questão. Que tal você dar uma chance para você? Porque o que eu estou vendo é que você não dá uma chance para você. Você dá uma chance para ele uma atrás da outra. Me parece que aquilo que você acredita, é aquilo que você idealizou, eu entendo que uma relação tem um tempo, tem um investimento, mas a gente também tem que ter humildade para perceber quando uma relação tem algumas características que nos machucam muito. Senão a gente vai cronificando, né? Os problemas eles vão crescendo cada vez mais e quando a gente vê, a gente não dá conta. Então, eu acho que você deveria se poupar um pouquinho mais, pensar no que você está escolhendo para você. Você quer tanto que ele mude, eu não consegui ver no teu depoimento nenhum um movimento dele, de fato, de se preocupar com o teu sofrimento. Então, se preocupe um pouquinho com você, se priorize um pouquinho mais. Eu acho que você vai encontrar novas alternativas e sair desse ciclo vicioso. Eu quero agradecer a presença da Pamela Magalhães, ela que é psicóloga clínica. Pamela, mais uma vez, né? Uma delícia estar aqui. Obrigado, mas é bom demais mesmo. E vi pela participação, né? E ao mesmo tempo, que pena que a gente não conseguiu, assim, responder nem 1/10 das perguntas que chegaram. Eu quero agradecer, que foi um prazer. Vou deixar meu site, é www.pamelamagalhães.com.br. Lá tem alguns textos. Quem quiser dar uma olhadinha, quem sabe a gente alivia mais algum coração. O que é? Blog? É site? Não, é um site mesmo. Eu tenho um espaço com os artigos que eu já publiquei. Textos, talvez possa ajudar alguém. PamelaMagalhães.com.br. E na nossa bancada dessa noite, a Priscila Silvestre, que é jornalista. Priscila, obrigado. Gostou? Adorei, muito obrigada. Vamos voltar outras vezes? Nossa, esse tempo passou tão rápido que, olha, eu vou dizer, adorei. Nossa, muito bom mesmo. Quando precisar, ambas vão voltar.